Novamente, boa noite a todos. Eu estou aqui hoje, foi um convite que a casa, a diretoria da casa, fez ao Departamento de Infância, e como nós estamos no mês de outubro, né, que nós trouxéssemos, fôssemos nós que trouxéssemos o Evangelho, né? E hoje estou eu aqui representando a equipe, que sou eu, a Gislene, o André e a Ana Beatriz, a Bia, que hoje ela também é monitora, ela trabalha junto com o André na turma dele, trabalhamos eu e a Gi juntas. E quero agradecer essa oportunidade, eu espero muito trazer um pouco de informação, um pouco de amor para vocês hoje. E aviso que a Gislene e o André também vão colaborar comigo aí durante esse caminho. Bom, como eu disse no começo, né, comentei com o Luiz, eu falei, nossa, esse título, né, como entrar na vida armada para a luta moral, né? Caramba, vamos falar de armas, vamos falar de lutas no momento que a gente está falando do evangelho, que é amor, que é caridade, né? Mas eu acho que vocês vão me entender. A gente estudando, durante o estudo para trazer esse evangelho para vocês, eu me deparei com uma frase, e essa frase chamou muito a minha atenção. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa frase, mas essa frase ela foi falada por Leon Denis, e ela diz o seguinte: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado, não só para a luta material, mas também para a luta moral. Ai, desculpa, saiu aqui. Então, quando eu vi essa frase, eu achei que tinha muito a ver com aquilo que a gente quer passar para vocês, né? E alguns de vocês podem não conhecer Leon Denis. Então, assim, a ideia nossa hoje é também, além de trazer algum conhecimento a respeito de como podemos entrar na vida armado para a luta moral, mas também trazer um pouco para vocês conhecerem algumas personalidades, alguns parceiros da espiritualidade também que estão aqui, que fazem as psicografias, né? Então, Leon Denis, para quem não sabe, ele nasceu na França em 1846, ele desencarnou em 1917 e 27 com 81 anos. Ele foi uma pessoa extremamente estudiosa e ele adorava visitar livrarias. E numa dessas visitas, ele sempre olhava a vitrine para escolher um título, porque ele lia de tudo. E numa dessas vezes, ele tinha 18 anos, ele olhou, viu um título estranho, e o título era O Livro dos Espíritos. Ele achou intrigante e pegou para ler. E ali ele foi apresentado à doutrina. Ele, quando tinha 17 anos, né, nessa época, foram 7 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? E ele encantou muito ele se encantou muito com a doutrina, e entre muitas coisas que ele disse a respeito disso foi assim: a teoria espírita dissipou minha indiferença e as minhas dúvidas. Então, ele ficou extremamente encantado com a doutrina. Ele foi pensador, ele foi médium, e junto de Camille Flammarion, que é a esposa de Allan Kardec, depois da morte
de Kardec, ele foi um dos principais continuadores da doutrina. Então, ele foi uma pessoa muito importante. E ele falava, em 1889, no livro Depois da Morte, a respeito da educação, da importância de que a educação poderia nos armar para a vida, porque a vida seria essa luta para conseguirmos a nossa melhora moral. E pensando em como eu poderia falar sobre isso, imaginei que eu não poderia falar, mas que justamente vários espíritos que aqui estiveram e que durante muito tempo vêm nos falando, vêm nos esclarecendo sobre muitas coisas da doutrina, eles poderiam falar. E talvez eu seja repetitiva aqui em algum momento para alguns de vocês, mas é que a gente nem sempre ouve as coisas, né? Lê, entende e ouve aquilo que nos é falado. Às vezes a gente precisa repetir para conseguir ir em frente, né? Então, eu quero começar a falar para vocês hoje. Vamos lá. A primeira mensagem que eu tenho... Desculpem, ele pulou. Aqui. A primeira mensagem que eu tenho é uma mensagem que veio dita por Emmanuel. Ela está no livro Coletânea do Além, que foi psicografado por Chico Xavier em 1945. A criança é o futuro. Nós não vamos ler a mensagem aqui porque ela é linda, mas é muito longa, né? Então, extraímos alguns trechos dela. O primeiro trecho que a gente extraiu dessa mensagem é esse. A criança é o futuro, e com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças do amanhã no processo reencarnacionista. Olha só, Emmanuel está dizendo isso para a gente. A criança é o nosso futuro. Nós, hoje, somos a criança do ontem e seremos a criança do futuro. Olha isso. Olha que importante isso que ele está nos dizendo, né? Voltemo-nos para as crianças de agora, conscientes que muitos nós seremos a infância do porvir. Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que dominará o raciocínio. Olha só que coisa mais importante. Ele repete por mais de uma vez, no mesmo texto, a mesma coisa, para a gente ouvir. E será que a gente está ouvindo? Será que realmente estamos ouvindo aquilo que está sendo falado? É uma pergunta, né? A Meimei, ela diz numa mensagem, ela disse numa mensagem psicofônica recebida por Marta Antunes, uma mensagem muito linda. Essa mensagem é de 2014. Para quem não conhece a Meimei, eu vou falar um pouquinho, justamente porque eu quero que vocês conheçam um pouquinho dessas pessoas, desses seres, desses espíritos e seres que falaram essas coisas. A Meimei, o nome dela era Irma de Castro Rocha, ela nasceu em Minas Gerais e ela morreu muito jovem, com 24 anos. Ela nasceu em 1922 e morreu em 1946. Eu sou muito fã da Meimei. Ela era muito católica, era fervorosa e sempre demonstrou sinais de mediunidade. E ela tinha um desejo enorme de ser mãe, e não foi. O marido dela, o Arnaldo, foi ele que deu o nome para ela de Meimei. Meimei significa amor puro em chinês. E a história dela é uma história muito bonita,
Chico contou, isso tem muito a ver. Chico falou muito dela, ele foi muito amigo de Arnaldo, então eu acho que quem quiser vale a pena conhecer um pouquinho da Meimei e da história dela. O Arnaldo falava que toda criança, ela era tão apaixonada por criança, que toda criança que passava por ela recebia um Deus te abençoe dela, né? E ela tinha filho imaginário, que ela conversava com ele, falava, chegava em casa e falava, você está sentado em cima do nosso filho, brincava com ele, né? Que tamanha era a vontade dela de ser mãe. O trabalho dela no plano espiritual é maravilhoso com as crianças, é enorme. E esse amor dela, ela mostrou muito em muitos dos livros e em muitas mensagens que foram psicografadas. São mensagens realmente lindas para que para quem quiser conhecer um pouquinho. Mas a nossa mensagem aqui, o que a Marta Antunes, poderia falar também da Marta Antunes, ela lá na FEB, né, em Brasília, ela é muito ativa no movimento espírita, ela sempre se dedicou à formação doutrinária. Ela está na Federação Espírita desde 1980 e hoje ela é coordenadora das comissões regionais na área da mediunidade. E ela é uma das vice-presidentes da FEB, quer dizer, ela é muito envolvida em tudo isso. E, assim, ela colabora com artigos na revista O Reformador. Eu estou trazendo isso para que vocês vejam que, assim, as pessoas são, às vezes, nomes desconhecidos, mas que eles têm um trabalho muito grande na doutrina, né? E aí a primeira frase aqui é a seguinte: enquanto o ser humano não aprender efetivamente a conjugar o verbo amar e reconhecer-se como filho de Deus e irmãos uns dos outros, os seus propósitos existenciais estarão voltados para a expansão intelectual em detrimento dos valores morais. Olha que importante. A gente precisa conjugar o verbo amor. A gente precisa entender que desenvolver apenas a nossa mente, nós não seremos seres completos desenvolvendo a nossa mente. Esse é o nosso papel no mundo, conduzir as crianças a Jesus, a despeito das nossas imperfeições e das lutas e embates da humanidade, características do atraso moral e que nos encontramos. Olha só, gente, isso é muito sério. Não vamos esquecer daquilo que a gente viu lá, acabamos de ver, que Emmanuel falou, que nós fomos a criança e seremos a criança. E hoje, se a gente cuida dessa criança hoje, talvez, Rui, aquilo que você estava falando, da inversão de valores, do cuidado, que muitas vezes hoje a gente não vê com a terceira idade, é por aí que a gente vai conseguir melhorar isso. É por aí que a gente vai conseguir mexer nisso, né? Bom, vamos lá. Amélia Rodrigues, no livro Terapêutica da Emergência, ela também traz uma mensagem muito interessante. É um livro muito interessante, Terapêutica da Emergência, foi psicografado por Divaldo Franco. Bom, Divaldo Franco com certeza dispensa apresentações a vocês, né? Mas Amélia Rodrigues talvez alguns não conheçam. Amélia Rodrigues, ela é Augusta do Sacramento Rodrigues, nasceu na Bahia em 1861 e encarnou com 65 anos, em 1926. Ela era uma poetisa notável, professora emérita, escritora consagrada e teatróloga. E ela sempre, durante toda a sua vida, lutou pela educação. Ela era muito respeitada, muito, extremamente respeitada. E na espiritualidade, ela fez muitos trabalhos,
e participa hoje da Falange de Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, né? E é um trabalho muito bonito, é uma bibliografia e um trabalho que merece ser conhecido por vocês. Ela diz o seguinte: a criança é sementeira que aguarda o jovem, é campo fecundado. O adulto é a seara em produção. Olha só, a criança é sementeira que aguarda. O jovem é campo fecundado. O adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. A tarefa da educação, por isso mesmo, é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. Olha isso, gente, urgência salvadora. Vamos lá. Jesus fala em passagens sobre a semente que precisa ser plantada em local adequado, que precisa ser cuidada para que possamos colher. Olha aí o que ela está falando. Essa semente, ela precisa ser bem cuidada, porque senão não vai adiantar a gente dar tudo que ela precisa, porque lá na frente ela não vai produzir. Será que nós temos cuidado dessa semente? Será que a gente tem olhado a qualidade que a gente está dando para essa semente? Por isso que ela fala que a evangelização é urgência salvadora. Porque se a gente tem uma boa semente e cuida dessa semente, o fruto vai ser bom. É muito difícil a gente ter um fruto ruim. Então, vamos pensar que se a gente cuida dessa criança, né? O jovem, ele vai passar por essa fase que é de tantas modificações, de tantos conflitos, de uma forma melhor. E esse adulto, ele vai ser um adulto mais tranquilo, mais em paz consigo mesmo. Ele vai ser um adulto muito melhor preparado para o mundo, para dar para o mundo o amor, o acolhimento, que a gente estava falando lá no início dessa nossa reunião, né? Voltamos a Leon Denis, ó. Ele fala trouxemos mais uma frase dele, né? Mais um pedacinho do livro depois da morte dele. Esse pedacinho diz o seguinte: todas as chagas morais são provenientes da má educação. Olha aí a relação com o que a gente acabou de ouvir, né? Instruamos a juventude, esclarecemos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. A sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Como é que o jovem vai se tornar um adulto melhor se ele não foi preparado para isso? Ele foi bem preparado, ele estudou nos melhores colégios, ele fala inglês, francês, espanhol, hoje em dia precisa falar chinês, talvez coreano, né? Mas o coração dele não foi cuidado. Como é que ele vai ser melhor? Como é que ele vai lidar com as pessoas à volta dele? A nossa responsabilidade é ajudar esse espírito. Estamos ajudando? Se não falarmos ao coração dele? Para despertar na criança as primeiras aspirações para o bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso, às vezes, perseverança, firmeza, uma ternura que somente o coração de um pai e de uma mãe pode ser suscetível. Olha só, gente. A importância e a responsabilidade do pai e da mãe
porque muitas vezes só eles chegam. Eu, a Gislene, o André, eles podem falar e fiquem à vontade para falar, tá? Para me interromper, viu, vocês dois? Nós podemos fazer um trabalho com as crianças, com os jovens, mas nós fazemos isso uma vez por semana. Muitas vezes tem feriado e nós não estamos com as crianças. Temos as férias, mas quem é que está com eles todo dia? Quem é que todo dia pode fazer um pouquinho? Quem é que tem a ternura de um pai e de uma mãe? Né? Então, olha o papel importante aí. Bom, para falar mais um pouquinho em tudo isso, eu trouxe aqui Eurípides Barçanufo. Foi uma mensagem psicografada pelo Dr. Tomás Novellino, essa mensagem é de 1990, e foi uma reunião de evangelizadores em Sacramento. Essa mensagem é maravilhosa, ela tem um conteúdo para nós que somos evangelizadores maravilhoso. E ela fala um pouquinho a todo mundo. Para quem não conhece Eurípides Barçanufo, eu posso dizer que ele nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 1880, ele desencarnou em 1919. Ele só tinha 38 anos, novo, né? E desde cedo ele sempre foi muito respeitado por todos à sua volta. Ele era muito inteligente e com uma cultura assombrosa, mas principalmente ele tinha talento e o seu caráter era reto. Essas duas últimas eram as coisas que mais impressionavam as pessoas. E foi Eurípides Barçanufo que fundou o Colégio Allan Kardec, que é o primeiro colégio espírita do Brasil, que eu acredito que todos já ouviram falar, que está lá em Sacramento, e esse colégio foi fundado em 1907. E lá, Eurípides desenvolveu a pedagogia do amor. Essa pedagogia, ela é baseada nos princípios da pedagogia de Pestalozzi, que envolve basicamente o aprendizado através da natureza. E Eurípides, ele é o responsável pelo trabalho da educação do espírito no Brasil. E eu poderia ficar falando muito dele aqui, gente, porque eu adoro Eurípides também, assim como o Bebê, sou fã. É muito interessante a história dele também, convido vocês a conhecer. E eu quero também falar do Dr. Tomás Novellino, né, que eu mesma demorei bastante para conhecer, foi só nas leituras de Eurípides, inclusive, né, das coisas de Eurípides que eu conheci. Ele nasceu em 1901 em Minas Gerais e desencarnou em 2000, com 99 anos. Com 15 anos, ele foi para Sacramento justamente para estudar no colégio. E ele foi aluno do Eurípides por 2 anos, inclusive. Depois, ele se formou lá e resolveu ser médico, foi estudar no Rio de Janeiro. E em 1933, ele foi para Franca, que é aqui no interior de São Paulo, porque um amigo dele ia fazer um tratamento. O tratamento era no Hospital Allan Kardec, era isso mesmo. E ele acabou ficando em Franca. Foram 27 anos que ele trabalhou como voluntário em Franca, né? Ele e a esposa, inclusive, era Maria Aparecida Rebelo, fundaram em 1944 a Escola Pestalozzi. Essa escola era gratuita, e para mantê-las, eles montaram uma fábrica, que chamava Fábrica de Calçados Pestalozzi. Com o tempo, essa escola ela tornou-se uma fundação, com muitos trabalhos, muitos braços, e até uma universidade. Mas veio a década de 1990, a crise, e forçou o fechamento de muitas coisas, né? Porém, o pouco que sobrou continuou sendo trabalhado, a dedicação foi muito grande. E em 96, o Dr. Tomás ele foi até a Suíça
receberam uma homenagem em nome da fundação, porque essa fundação, Pestalozzi, foi considerada uma das poucas instituições do mundo que mais se aproximaram do método de Pestalozzi. Isso era muito importante, porque a ideologia de Pestalozzi, ela era de amor, né? Ela não era uma ideologia daquela coisa reta, agressiva, muitas vezes, né? Com a criança. Vamos lá, vamos ver o que o Eurípides Barçanu falou. Estai a postos, amigos. Desenvolvei por toda a parte, à luz da doutrina, essas instruções às crianças, aos moços, aos homens, a fim de que as hostes do Senhor desçam ao plano terreno, num ambiente onde possam receber instruções, luzes e conhecimento para o preparo de sua tarefa, da sua responsabilidade e até da sua missão na Terra. Olha só a importância disso. Ele fala não só da evangelização das crianças, mas dos moços e dos homens. Porque nós somos hoje os responsáveis, nós estamos aqui, nós somos os responsáveis para preparar o ambiente para que possam descer os espíritos que tenham um ambiente capaz de cumprir suas missões aqui na Terra. Olha a nossa responsabilidade. Bom, agora estamos já começando a caminhar para o final. Essa mensagem que foi entregue no primeiro curso de preparação de evangelizadores da Federação Espírita do Espírito Santo, ela também é uma psicografia, uma mensagem muito, ela toca muito dentro da gente, e foi até difícil escolher os pontos para poder falar dela. Mas antes, claro, vou apresentar a vocês o autor da mensagem e aquele que psicografou. Guilom Ribeiro. Bom, Guilom Ribeiro, o nome dele era Luiz Olímpio Guilom Ribeiro. Ele nasceu no Maranhão, em 1875, e desencarnou em 1943, com 68 anos. Também novo, né? Para nós, hoje em dia, é muito novo. Ele foi engenheiro civil, e no seu caminho ele acabou chegando no Senado, e ele trabalhava lá na Secretaria do Senado e chegou a diretor-geral. Acho importante falar isso, porque às vezes a gente liga a política, a esses cargos, a pessoas que não são de boa índole, né? Que podem ter um caráter duvidoso, mas olha aí, um homem maravilhoso, ele. Eu não o conheci durante esse estudo, e uma pessoa dedicadíssima, tanto quando encarnado, quanto agora desencarnado. Desde cedo ele sentia essa inclinação pelo espiritismo, porque isso já estava traçado, né? Foi dito que já estava traçado que ele teria essa missão aqui na Terra, mas só com 36 anos, em 1911, que ele chegou no espiritismo. Foi diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira, por 26 anos consecutivos, e depois ele foi presidente. E ele, em uma das coisas que eu li sobre ele, dizia que ele era extremamente respeitado no Brasil espírita, né? Então, ele tinha um respeito pelas pessoas por conta de sua postura, por conta de sua doçura. E quem psicografou foi Júlio César Grande Ribeiro. Ele já desencarnou, ele nasceu lá no Espírito Santo em 1935 e também desencarnou cedo, em 99, com 64 anos. Ele entrou em contato com o espiritismo em 1952, sabe por quê, gente? Porque ele tinha 17 anos. Ele começou a desabrochar, a mediunidade começou a aparecer nele. E aí ele foi ao encontro da doutrina, né? Ele sempre foi um grande divulgador
do Espiritismo no Espírito Santo. E ele psicografou vários livros, e eu até me interessei por alguns. Jornada, por exemplo, Jornada de Amor, e o outro foi Presença de Jovem, que eu não li, mas vi prefácio, vi algumas coisas que escreveram, são bem interessantes. Ele também psicografou muitos poemas de vários autores, e ele trazia, assim como Chico fez, benfeitores traziam através dele mensagens de jovens para consolar os pais, né, que estavam aflitos. Então, o trabalho dele foi muito importante para aquelas pessoas naquele momento no Espírito Santo. Bom, vamos ver o que o Guilom Ribeiro dizia. Mestres e educadores, preceptores e pais colaboram ao lado uns dos outros. Urge que assim seja, porque o tempo mais propício à absorção das novas ideias, que mais favorece a tarefa educativa do homem, é o seu período de infância e juventude. Olha, vamos combinar que isso aí a gente tem dentro de nós, né? Hoje é difícil aprender a tecnologia, né? Era fácil lidar, pelo menos assim, eu me lembro quando meu pai falou assim, vocês agora sabem, vocês se viram com o DVD, com o videocassete, porque eu não quero mais saber disso. Olha só. Por quê? Porque a gente sabe que vai ficando mais difícil, né? Então, que é na infância, na juventude, que é mais fácil a gente aprender. E mestres, educadores, pais e preceptores, uns ao lado dos outros. Gente, se não tiver essa colaboração, nós não chegamos a lugar nenhum. Chegamos, André. Não vamos a lugar algum. Nós, sem os pais, sem os responsáveis, nós não conseguimos saber o que acontece com a criança, nós não conseguimos entender algumas coisas, e aí não conseguimos ajudar. Então, parece simples, né? Parece uma frase óbvia, mas como eu disse lá no começo, às vezes a gente não ouve, a gente não presta atenção naquilo que a gente está lendo, naquela informação que está sendo passada há tanto tempo. Olha, gente, essa psicografia é de 1963. E se ela fosse feita hoje, ela seria aceita. E todo mundo ia falar, nossa... E ela é de 1963. Tem mais um pouquinho dela aqui. O evangelizador consciente de si mesmo jamais se julga pronto, acabado, sem mais o que aprender, refazer, conhecer. Gente, nós sabemos, né, Gi e André? A gente não pode parar de estudar nunca. E uma coisa que a gente constata, todo sábado nós saímos da nossa aula aprendendo alguma coisa com as crianças ou com os jovens. Não tem, gente, não tem uma aula de sábado para nenhum de nós quatro que a gente não fala, nossa, sabe o que aconteceu? Nossa, teve uma... A gente aprende o tempo todo com as crianças e com os jovens. E nós não queremos nunca parar de aprender. A gente tem que ter essa consciência. Além de ter a consciência de que a gente não pode parar de estudar, que a gente não pode parar, inclusive, de prestar atenção naquilo que nos é dito, né? Mas também ele fala aqui, ó, não menos importante é a conscientização dos pais espíritas diante da evangelização de seus filhos, como prestimoso auxiliar na missão educativa da família. Olha só, gente. Conscientização dos pais. Muitas vezes a gente não vê isso. Muitas vezes a gente sente que, e não somos só nós, tá? Nós temos nos envolvido muito com a evangelização, com a USE, né? Nós temos feito cursos, nós temos conversado muito entre as casas, principalmente aqui da USE Lapa, né?
e a gente sente uma falta de até comprometimento, porque eles esquecem que as crianças, elas fazem as coisas pelo exemplo. Então, se o pai participa, ele fala, meu pai está participando, eu preciso participar direito, olha, se meu pai está fazendo, ó. Quer dizer, a família se complementa. E, gente, repito uma coisa que eu já disse, sem a família, nós 4 ali, seja pelo computador ou seja lá na sede do Caritas pessoalmente, nós não fazemos nada sem a família, sem o apoio da família, sem que os pais estejam conscientes da importância que é. Nós já vimos, estamos vendo aí os espíritos falando o quanto é importante preparar. Nós fomos a criança e nós muito possivelmente seremos criança de novo. Como nós queremos ser preparados como nós quando retornarmos como crianças? Nós queremos que nós tenhamos um mundo mais fácil. Para a gente ter um mundo mais fácil, para melhorarmos, para sermos pessoas melhores, aprendermos com mais facilidade, nós precisamos agir hoje. Porque se acreditamos em reencarnação, nós preparamos o nosso futuro, que é hoje. Então, vamos continuar preparando o nosso futuro do amanhã, né? Então, a gente precisa muito pensar nisso. Que os pais enviem seus filhos às escolas de evangelização, disciplinando-os na assiduidade tão necessária, interessando-se pelo aprendizado evangélico da prole, indagando, motivando, acompanhando. Gente, isso é muito importante, isso é muito sério, isso foi dito em 1963. Assiduidade. Por que a assiduidade é necessária? Porque a criança começa num processo e continua. Eu não vou dizer que é só a criança também, nós também, como evangelizadores. Porque a assiduidade nos dá uma ordem, nos dá uma segurança de como nós vamos caminhar. Por isso é tão importante. A conexão dos pais com o que a criança está aprendendo, questionar, motivar, é muito importante. Por que é só importante pesquisar, perguntar o que a criança aprendeu de matemática essa semana, de português? O que você viu na aula de física? O que o professor de geografia está passando para você? Por que não? O que você aprendeu na aula de evangelização? O que teve hoje na aula de evangelização? E repito, estamos preparando essa criança, esse jovem, para que ela um dia nos prepare lá na frente. Ou prepare aqueles que vão nos preparar. Né? Que falou, vocês viram, ele falou aos evangelizadores, ele falou aos pais e agora aos dirigentes. Que de dirigentes e diretores, colaboradores diretos e indiretos, prestigiem sempre mais o atendimento a crianças e jovens nos agrupamentos espíritas, de tal sorte que a evangelização se efetue, se desenvolva, cresça e ilumine. Gente, eu já ouvi várias vezes o Luiz aqui falando que, nossa, a pessoa mais nova que tem na casa espírita tem 50 anos, tem 60 anos. A casa espírita vai morrer. A doutrina vai morrer com aqueles, se a gente não propagar a doutrina. O espiritismo, ele é tão bonito, ele passa coisas tão bonitas, só que ele vai morrer se a gente não passar para frente. Como é que a gente passa para frente? Uma das bases que a gente tem no espiritismo é o estudo, é o questionamento.
É a liberdade da gente poder pensar e raciocinar, e aí aceitar ou não aquilo que nos é dito. Então, vamos lá, vamos abrir as casas espíritas. É uma notícia feliz, né, Gislene e André, que estão aumentando a quantidade de jovens, a quantidade de monitores, a quantidade de crianças nas casas espíritas. A gente está ficando muito feliz com isso, né? A participação a gente teve evento agora de jovens, teve uma participação muito boa dos jovens. Até o Jean foi um dos convidados. E foi assim, a gente às vezes fica um pouco triste porque não é a quantidade que a gente gostaria, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, tem tão poucos. Eu mesma, eu e o André, por quanto tempo demos aula só para a Bia, né? Foram, acho que uns 3 ou 4 anos. A única aluna era a Bia, e nós não desistimos, porque nós sabíamos que isso era muito importante. E está aí, a Bia, ela é um ser humano iluminado, e extremamente iluminada, ela tem uma abertura das ideias, e ela está aí. E ela está divulgando a doutrina, ela fala sobre isso, ela chega para a gente falando que fez uma discussão e que convidou fulano, convida os amigos, ela quer que as pessoas estejam na doutrina. E por que nós? Eu estou nos meus 45, por que eu não posso convidar as pessoas? Porque também, gente, essa educação, essa evangelização, ela também pode vir depois dos 20, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50. E nós temos que divulgar isso. Nós temos que prestigiar isso. Não só com as crianças e com os jovens, mas também com os adultos. Sabemos que essa pandemia dificultou muitas coisas, mas estamos aí, estamos, quem sabe, chegando no fim disso, né? E vamos reavivar isso dentro da gente, dentro do nosso coração, né? Vamos reavivar isso. E prometo que está acabando. É imperioso se reconheça na evangelização das almas, tarefa da mais alta expressão na atualidade da doutrina espírita. Sua ação preventiva evitará derrocadas no erro, novos desastres morais, responsáveis por maiores provações e sofrimentos adiante. A gente, antes de começar, estávamos conversando a respeito do Dia do Idoso, que muitos filhos não cuidam de seus pais, que muitos idosos são largados. Será que essas almas foram evangelizadas da forma correta? Da forma correta que é o amor? Será que eles foram apresentados ao amor? Será que se eles tivessem sido devidamente apresentados, hoje, muitos idosos estariam deixados de lado, estariam abandonados por suas famílias? Será que nós não demos muita importância à educação intelectual e esquecemos aqui, ó, da educação do nosso coração? Será que é isso que a gente quer para o nosso futuro? Gente, ainda temos tempo. Sempre é tempo de falar de amor, de apresentar o amor. Sempre é tempo. E não tenhamos dúvidas de que a criança e o jovem evangelizados agora serão, indubitavelmente, aqueles cidadãos do mundo, conscientes e alertados, conduzidos para construir, por seus esforços próprios, os verdadeiros caminhos da felicidade da Terra. Eu repito,
Essa mensagem é de 1963. Será que ela serve para a gente hoje? Será que nós conseguimos olhar para essa frase e dizer: tá tudo certo, desde 63 para cá fizemos tudo certo? Será que a gente consegue dizer isso? Será que nós não precisamos repensar? E para finalizar, eu trago aqui uma frase de Bezerra de Menezes, que eu acredito que não precisa de grandes apresentações, que foi psicografada por Maria Cecília Paiva, que é da Federação Espírita do Paraná. Eu não consegui muitas informações dela, então eu prometo que quando eu conseguir, eu vou buscar e eu vou trazer para vocês, tá? Se alguém, inclusive, souber um pouquinho dela e puder falar depois para a gente, eu agradeço, né? Então, para encerrar, a frase é: acendamos a luz dos ensinos divinos para que a Terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana integrada nos princípios da vida, em hosanas ao seu Criador. Eu espero que eu tenha conseguido fazer um pouquinho do que nós queríamos, que era tocar vocês, através não do que nós estamos falando, mas do que os espíritos nos passam. Eu quis, assim, a ideia era também trazer parceiros espíritas, né? Espíritos amigos aqui para vocês conhecerem também. Então, eu espero que isso possa ter acendido uma luzinha. André, Gislene, se vocês quiserem falar alguma coisa, acrescentar algo, fiquem à vontade. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Muito bom, Érica. Muito obrigado pelos pontos. E uma coisa que eu anotei logo de cara, no seu primeiro slide, uma frase muito forte, que ela fala justamente: olha, a nova sociedade pede novos homens. E não significa que os novos homens serão aqueles que virão. Não, olha, vou deixar para a geração futura porque eu já deu aqui, né? Não, seremos nós. Os novos homens somos nós transformados. Somos nós evoluídos. A sociedade está se transformando, o mundo está se transformando. E nós devemos se transformar juntos. Às vezes escutamos essas pessoas: nossa, essas crianças dessa geração são crianças índigo, crianças cristal, crianças já com uma nova concepção, como se essas crianças fossem aliens, né, que viessem de outro planeta e pousassem aqui na Terra, e não fosse nós gerações passadas que estão reencarnando neste momento. Então, a gente olha sempre com uma visão de nós como espíritos complexos, eternos, de múltiplas vivências e encarnações. Tudo tem uma nova visão, né? Tudo tem uma nova figura, e essa frase me chamou muito a atenção. Era isso que eu tinha para acrescentar no comentário. Só completando um pouquinho aí a sua fala, André. Parabéns, Érica, muito bom mesmo. Que Kardec já falava, né, que essa fase infantil, ela é uma fase, né? A fase da infância, ela é uma necessidade para o espírito, né? E ele fala muito bem, em algum momento aí, que a fase infantil, a infância,
ela é uma estratégia da pedagogia de Deus, né? A infância, ela é uma estratégia da pedagogia divina. E aí, reforçando o que você também comentou sobre a valorização das crianças inteligentes, das crianças índigos, etc., né? E trazendo também o contexto do que a Érica comentou sobre esta fase, nós aproveitarmos, né, como a criança é uma sementeira, né, ela precisa encontrar quem realmente semeie de uma forma adequada. Então, essa fase infantil é que possibilita a oportunidade daquilo que eles chamam de educação integral, né? E aí, André, que não é só o intelecto, né? Os pais valorizam muito, né? Usando muita palavra inteligente, né? Os grandes méritos aí intelectuais que a Érica comentou da cabeça, da razão, e esquece o sentir, porque essa é a educação integral, né? A mente, a cabeça, a razão, o sentir, a intuição, o coração e a ação, né, efetiva, que é o que está mais faltando nos jovens hoje, né, o sentir, o coração, a sensibilidade e a ação efetiva, né, é isso. E parece que a gente está falando longe, né? Falar de evangelização da infância. Muitas pessoas, inclusive, não gostam, falam, isso não tem nada a ver comigo. Mas, desde da primeira... Emmanuel, lá, em 1945, colocou, nas outras mensagens foi colocado, que nós fomos criança e nós seremos criança. Então, sim, a gente precisa discutir, a gente precisa entender a importância disso, porque nós um dia vamos precisar de pais, de responsáveis que nos falem sobre a doutrina. Então, não é longe da gente, né? Às vezes a gente escuta isso, né? É fácil a gente terceirizar a parte intelectual, né? Escola, cursos e etc. Isso é fácil, mas a responsabilidade dos pais está efetivamente em ajudar a criança no campo da sensibilidade, do sentir, do coração e da ação efetiva, né? E esse ensinamento se dá no lar. Esse é o melhor terreno para a criança, né? E o curioso como que a mocidade, até porque essa palavra acho que só existe no espiritismo, escola de samba e espiritismo. Mas olha a importância, né? Leon Denis, aos 17 anos, já teve contato com o espiritismo e evoluiu, assim. Madame W, que famosa por ter psicografado a prece, né, na psicografia, era uma jovem. Conheço uma pessoa que fundou um centro espírita perto ali dos seus 18, né, dos seus 20, alguma coisa ali, que hoje é um centro que já tem 44, Luiz? 3. Eu vim de um centro lá do interior que se chamava Cidade Espírita, embora já tivesse quase 100 anos de fundação, mas foi fundado pelo movimento de uma cidade espírita. É curioso, né, como que o espiritismo teve essa curva, né, esse ciclo super interessante que vai se renovar. De ser bem-vindo. Esse último evento da USE foi interessantíssimo para verificar o quanto existem jovens interessados em mediunidade, mas no estudo da mediunidade, né? Não só na prática, não só no fenômeno, né? Jovens interessados na doutrina em si. Então, foi muito, muito enriquecedor. Vamos lembrar que Jesus disse, venha a mim os pequenos, né? Deixem vir a mim os pequeninos.
E nós somos pequeninos, não são só as crianças, nós também somos. E eu acho que é isso, né, Gi, André? Esperamos ter conseguido tocar vocês um pouquinho, falar um pouquinho de um assunto que às vezes muitas pessoas não gostam e acham que não tem nada a ver consigo. Então, eu espero que a gente tenha mostrado que tem sim, tem muito a ver com cada um de nós. Obrigada. Nos ajudem, gente, nos ajudem.